Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de Educação Física do segundo ano do Ensino Fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. O tema trabalhado essa semana é ginástica geral e essa é a parte 1. A ginástica, em suas origens, era uma atividade que tinha o objetivo de preparar fisicamente as pessoas para se tornarem soldados ou combatentes. Com o passar do tempo, sua prática ganhou diversos elementos que a transformaram em várias modalidades. A ginástica geral é uma atividade ou modalidade de manifestação da cultura corporal, tem como característica a liberdade e é um conjunto de exercícios corporais sistematizados realizados no solo ou em aparelhos, com objetivos educativos, competitivos ou terapêuticos. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este tema. Atividades. Atividade 1. Atividade 1 pede o seguinte: a prática de ginástica é baseada em uma diversidade de movimentos corporais que exigem equilíbrio, força e coordenação motora. Dentre os fundamentos básicos para a prática da ginástica, contamos com vários movimentos gerais que envolvem posições de equilíbrio, saltos, giros, a parada de mão, a estrela, a ponte, o rodante e o rolamento. Encontre no caça-palavras os elementos da ginástica que estão em negrito no texto. E assim eu fiz, turminha, eu encontrei todos aqui. Vocês podem pausar o vídeo para conferir se encontraram de forma correta. Aqui temos a parada de mão, a ponte, os giros, os rolamentos, a estrela, os saltos, o equilíbrio e o rodante. Se você encontrou dessa forma, acertou a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Complete os nomes dos elementos da ginástica que estão sendo executados na imagem. Aqui temos o salto, e eu completei, pessoal, colocando a palavra novamente aqui, para ficar mais fácil a leitura. Eu completei com a letra A e com a letra O. Na sequência temos o equilíbrio, depois o rolamento. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Vamos relembrar alguns movimentos da ginástica que trabalham os elementos que aprendemos acima. Só tente fazer os movimentos acompanhado por um adulto, ok? E se você tiver muita dificuldade, não precisa realizar. O primeiro movimento é o rolamento para frente. Você deve se sentar na borda de um colchão, um colchonete ou então em uma área gramada, com as pernas flexionadas, abraçando-as com os dois braços, mantendo as costas arredondadas, deixe-se cair para trás, mantendo a postura descrita anteriormente, e balançar sobre as costas, tal como um mata-borrão, assim como apresentado aqui nessa imagem. O segundo movimento que você deve tentar realizar, é claro, se você conseguir, se não, não tem problema, é a ponte. Você deve começar deitado, com os joelhos dobrados, colocar as mãos no chão, atrás das orelhas, e depois levantar o corpo com as mãos e os pés até que ele tenha o formato de uma ponte, bem arqueada, assim como mostrado aqui na imagem. Este exercício é bem difícil e se você não conseguir realizar, não tem problema. O tema dessa semana é ginástica geral e essa é a parte 2. Na sequência aqui é colocado as atividades, e a atividade 1 pede a você que marque a alternativa que não apresenta uma atividade da ginástica. E aí é a letra A, onde tem aqui apresentado uma silhueta de um jogador de futebol. Todas as demais silhuetas apresentadas aqui fazem referência à ginástica, tá certo? Então se você marcou a letra A, conseguiu acertar a atividade número 1. Na atividade número 2 pede o seguinte: parada de mão, iniciação. Aqui temos então uma atividade prática em que você deve realizar a parada de mão, apoiando as mãos no solo à frente do corpo, na largura dos ombros e os braços estendidos. Dar pequenos saltitos ou impulsos com as pernas, elevando o quadril e retirando os pés do solo, assim como apresentado aqui abaixo na imagem, sem deslocar-se e apoiar-se as mãos no solo à frente do corpo, à largura dos ombros. Aqui é a continuação do movimento anterior, ok? Braços estendidos, uma perna à frente da outra. Flexionar um pouco a perna da frente, lançar a perna de trás, estendida para o alto. A outra perna é lançada logo após a primeira. A perna que foi lançada primeira desce na frente, em direção ao solo, acompanhando logo a seguir a outra, como apresentado aqui. Essa atividade é um pouco difícil e apresenta algumas questões de segurança. Se você não quiser realizar, não tem problema. O mais interessante é você fazer todas as atividades com muita segurança. Tá certo, turminha? Na sequência temos a atividade número 3, em que apresenta para vocês o rolamento. Aqui você pode pedir a ajuda de seu responsável para fazer a atividade de rolamento com você. Aqui também, se por acaso ficar bem difícil, não tem problema, você não precisa fazer. O mais importante, como já disse, é fazer tudo com muita segurança.
O tema dessa semana é ginástica geral e vamos trabalhar os saltos. Saltos são movimentos em que o ginasta se desprende do chão, a partir de um impulso, e volta a ter contato com o solo sem que haja rotação do eixo transversal do corpo. Os saltitos são movimentos semelhantes, porém diferenciam-se dos saltos por apresentar uma altura e amplitude de movimento menor. Os saltos devem ser sempre acompanhados de movimentos de manejo dos aparelhos, como as largadas e retomadas. A posição do corpo e principalmente das pernas da ginasta durante os saltos determina a denominação específica desses elementos. Vamos ver aqui na sequência então as atividades dessa semana. Atividades. A atividade 1 pede que você execute o salto em extensão. Partindo da posição de sentido, você deve realizar a elevação superior dos braços, como apresentado aqui logo abaixo, ou seja, levar os braços para cima, e depois lateral, enquanto caminha para frente. Posteriormente, realizar um pequeno salto para chegar com os pés ao salto em extensão, como apresentado aqui nessa sequência. Ou seja, leva as mãos para cima, para trás, dá um passo à frente, um pequeno saltito para se posicionar, o salto principal e volta à posição inicial. Na sequência temos aqui o salto grupado ou engrupado. Você deve partir também da mesma posição da atividade anterior e você deve realizar a elevação superior dos braços e depois lateral, da mesma forma, enquanto caminha em frente. Posteriormente, realiza um pequeno salto para chegar com os pés juntos na posição e depois o salto grupado. A diferença aqui é que você deve elevar os joelhos para cima, como apresentado aqui nesta parte, e depois voltar à posição inicial. Na sequência aqui temos o salto tesoura, e este é um salto um pouco mais difícil. Neste salto, você deve executar com o tronco na vertical, através da impulsão alternada dos membros inferiores acima do nível da bacia, ou seja, da cintura, e com os membros superiores em extensão ao nível dos ombros, ou elevados acima da cabeça. Você deve dar um passinho com os braços abertos, depois saltar, subindo com a perna e depois com a outra, como se fosse uma tesoura, e voltar à posição inicial. Este salto é bem mais difícil. Essa semana tem apenas atividades práticas, mas caso você não queira realizar, ou se por acaso ficar um pouco difícil, você não precisa realizar, tudo bem? O mais importante, como eu sempre digo, é fazer todas as atividades com segurança. O tema dessa semana é ginástica geral e vamos trabalhar a flexibilidade. Mas afinal, o que é flexibilidade? Pode ser definida como a capacidade dos tecidos corporais esticarem, sem danos ou lesões, e com ampla movimentação numa articulação ou grupo de articulações, como a capacidade de uma articulação mover-se com facilidade em uma amplitude de movimento. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. As atividades dessa semana são todas práticas, e a primeira é a flexão de tronco para frente. Nós vamos trabalhar basicamente essa semana exercícios de flexibilidade, então se por acaso você não conseguir fazer ou não quiser fazer, não tem problema. O mais importante é realizar todas as atividades com muita segurança, tá certo? E aí você deve manter os membros inferiores, as pernas estendidas e unidas com os pés em extensão, assim como apresentado aqui. Colocar os membros superiores e os braços no prolongamento do tronco, fletir, ou seja, dobrar o tronco sobre os membros inferiores, como na imagem aqui abaixo. Este é o primeiro exercício de flexibilidade que você vai realizar. Logo na sequência temos o segundo exercício, que é a flexão de tronco à retaguarda ou para trás. Você deve manter a cabeça no prolongamento do tronco, manter os membros superiores em elevação superior, mantendo os membros inferiores unidos, assim como apresentado aqui. Você deve ficar de joelho, jogar as mãos para cima e manter a cabeça alinhada junto ao tronco. E você deve realizar então na sequência uma boa contração abdominal para poder regressar, voltar à posição inicial como na imagem abaixo. Então você deve inicialmente ficar de joelhos, dobrar o tronco para trás, indo até essa posição e voltando ao normal. É um exercício um pouco mais complicado, lembrando que se você não quiser fazer, não precisa, tá bom? Na sequência temos o exercício sapo, este é apresentado aqui na imagem. Ele é bem mais difícil, exige muita flexibilidade e eu não recomendo que vocês façam, tá certo? Você deve se sentar no chão e afastar os membros superiores, fletir e dobrar o tronco para frente, ou seja, você vai abrir os braços e as pernas e dobrar o tronco para frente, mantendo os membros superiores e inferiores estendidos e afastados, como colocado na imagem aqui abaixo. É um exercício bem complexo e que eu não recomendo que vocês façam. Façam todas as atividades do PET com muita segurança, ok, turma?
O tema dessa semana é ginástica geral e vamos trabalhar as rotações e os giros. As rotações e giros são elementos corporais realizados pelas ginastas em torno do eixo transversal ou longitudinal do corpo, com ou sem apoio no solo. Vamos ver então as atividades dessa semana. Atividades. Essa semana temos apenas atividades práticas. E aí você deve realizá-las em casa com muita segurança e sob a supervisão de seu responsável. Caso você não queira realizar, não tem problema, tá bom? A primeira atividade que você deve realizar é a meia pirueta com salto, impulsionando na vertical e com o corpo em extensão, com os membros superiores em elevação superior e fazendo uma rotação de 180 graus sobre o eixo longitudinal, assim como apresentado aqui. Você deve partir da posição de pé, dar um passo à frente, saltar e girar o corpo parando de costas. Olha que interessante. Lembrando que é importante realizar as atividades com segurança, tá certo? Na sequência temos uma pirueta com salto. Aqui você vai fazer o seguinte, você vai saltar da mesma forma que foi feito na atividade número 1, só que em vez de você parar de costas, em relação à posição inicial, você vai parar de frente. Você vai dar um giro completo em torno do próprio eixo. E por fim nós temos aqui a número 3, que é o pivote, onde você deve fazer um giro em torno do próprio eixo, como apresentado aqui na imagem, jogando uma perna para trás. Você vai girar sobre o pé, mas tome muito cuidado, e parar na posição inicial, como apresentado aqui na imagem. Lembre-se de realizar todas as atividades com muita segurança e, caso necessário, peça a supervisão de seu responsável. Tá bom, turma? O tema dessa semana é ginástica geral. Atividades. A atividade 1 é a roleta da ginástica. Para essa atividade, vamos precisar de algumas folhas de papel e uma garrafa PET, ou qualquer outra garrafa que você tenha em casa. Inicialmente, você deve pegar as folhas de papel e anotar os seguintes nomes nelas: ponte, aviãozinho, vela, salto com giro e salto simples. E aí você vai organizar as folhas no chão, assim como apresentado aqui na imagem. Após organizar as folhas no chão, você deve chamar outras pessoas para brincar com você. Você vai girar a garrafa e onde parar, você deve realizar o movimento de ginástica. Por exemplo, parou na vela, você deve realizar o movimento de vela. E assim por diante. Convide então as pessoas de sua casa para brincar com você e divirtam-se. Logo na sequência temos a atividade número 2, que pede o seguinte: para cada letra do alfabeto, execute uma postura de ginástica, assim como apresentado aqui neste alfabeto. Olha que interessante. Você deve então realizar esses movimentos seguindo a sequência do alfabeto. Após realizar então o alfabeto, vamos à atividade número 3. Vamos criar uma apresentação de ginástica? Escolha uma música que você goste muito e crie uma apresentação usando todos os elementos que já aprendemos. Os elementos citados anteriormente, bem como as letras do alfabeto. Seja criativo e se divirta. Depois da apresentação, faça um desenho bem bonito do movimento que você mais gostou. E aí eu deixo representado uma possibilidade de movimento, que é o aviãozinho. Olha que interessante. Nessa semana temos atividades práticas e essa atividade onde você deve fazer uma representação com desenho. Então tente realizar tudo e, caso seja necessário, peça o auxílio do seu responsável. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.